Gênesis capítulo 4, versículo 1 em diante, nós vamos ver o que a palavra de Deus diz. Logo após a palavra, estaremos despedindo a igreja, então, abençoando para ir embora, bem? Gênesis capítulo 4, versículo do 1 ao diante. Eu quero falar uma coisa muito importante aqui hoje sobre cuidar do seu próximo. Mas cuidar do seu próximo não é de qualquer jeito. E quem é o seu próximo? Quem é essa pessoa? E como cuidar? E o que você tem que fazer para que o teu cuidado seja aceito por Deus? Às vezes nós estamos cuidando de uma pessoa, estamos dando atenção para ela, estamos estendendo a mão, e Deus fala assim: ei, eu não estou aceitando isso não. Você está fazendo da maneira errada. Ou até mesmo você está cuidando de pessoas que eu não estou mandando você cuidar. Ou você está cuidando de uma forma interesseira, de uma forma contrária. Né? Ou você está cuidando com o coração cheio. Né? Então vamos aprender um pouco sobre isso? Diz assim aqui em Gênesis capítulo 4, versículo 1 em diante. Adão teve relações sexuais com Eva, a sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. E ela disse: tive um filho homem com a ajuda do Senhor. Deu à luz também a Abel, irmão dele. Abel pastoreava ovelhas e Caim cultivava a terra. Passando algum tempo, Caim entregou ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. E Abel também trouxe as primeiras crias do seu rebanho com as partes gordas. E o Senhor olhou com o agrado para Abel e a sua oferta, mas não para Caim e a oferta deste. Por isso a ira de Caim se acendeu e o seu semblante desfaleceu. Então o Senhor disse a Caim: por que você está irado? Por que você desfaleceu o seu semblante? Se você fizer o bem, não se levantará? Se, porém, não o fizer, saiba que o pecado o espreita à porta e ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. Até aqui está bom. Ok? Curva a tua cabeça mais uma vez. Pai, fala conosco em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Esse texto tem muito a ver, claro que ele tem uma continuidade triste no final, né, em que o irmão mata o outro irmão, né? E a história fica muito triste no final. Mas existe algum momento no texto, se você for ver toda a história desse texto, por isso que a gente quis mostrar o nascimento desses dois irmãos, e aí começou um ciúmes de um para com o outro, nós vemos ali que lá na frente houve o assassinato do irmão, né? Caim matou Abel por causa de ciúmes, mas Deus faz uma pergunta para Caim: Caim, aonde está o teu irmão? Deus faz uma pergunta clara. Por quê? Porque, pela lógica, era para Caim estar cuidando do seu irmão. E ele não cuidava do seu irmão. E eu quero falar justamente nessa noite sobre cuidado. Cuidado com o nosso próximo. Vamos começar um pouco aqui dentro da igreja, como esse cuidado é feito a nível igreja, né? Quando você vem ao nosso culto, por exemplo, nós como igreja, você viu aqui que tinha uma atmosfera, tinha um grupo de apoio, mas tem mais nossos membros que são muito carinhosos, estão aí sentados aí no meio também, outros que não puderam vir hoje. Mas essas pessoas, o que acontece com elas? Elas ganham essa pessoa para Jesus, ou seja, elas apresentam Jesus para você, elas ganham para você, e depois elas começam a acolher você, elas dão um acolhimento para que você se sinta parte da família cristã, e depois, a terceira coisa que ela tem que fazer, além de ganhar e acolher você para que você se sinta parte da família cristã, ela tem por obrigação cuidar de você. Porque não adianta você trazer você para o nosso meio, por meio da nossa família, e abandonar você. Por isso que é importante que haja esse cuidado e especial. Então, eu acredito que o primeiro chamado que Deus tem para a nossa vida é: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que vos aliviarei. Então, o primeiro chamado, Deus chama ele para você vir até ele. Você que está cansado, você que precisa desse acolhimento, você que precisa ser ganho para Jesus, você que precisa desse cuidado. Primeiro, Deus chama você para que você experimente disso. Experimente de entregar a vida para Jesus, experimente desse acolhimento e desse cuidado. E aí, depois que você experimentou disso, Deus quer que você multiplique isso. Deus quer que você reproduza esse cuidado para outras pessoas. E aí vem o segundo chamado: ide após mim e fazei discípulos. Então o primeiro chamado de Deus é: vem. E o segundo é: vai. Por quê? Porque Deus entende o quê? Que você vem
para aprender, para ser acolhido, para ser cuidado, ser tratado, ser, vamos dizer assim, ser ganho, né? Mas ao mesmo tempo ele quer que você reproduza esse amor para outras pessoas. Ele quer que você multiplique esse cuidado para outras pessoas. Porque se você não reproduzir, você se torna uma pessoa egoísta. E cristianismo não é egoísmo, é amor. É serviço cristão, é abraçar o irmão, é pegar o irmão pela mão e ajudá-lo naquele primeiro momento. Então, por isso que, primeiramente, Deus chama você para experimentar desse cuidado, para que você experimentando, você esteja habilitado para reproduzir esse cuidado para outras pessoas, multiplicar esse cuidado. Através do quê? Do ide. Ide e fazei discípulos. Amém até aí? E o que é cuidar, pastor? Cuidar é segurar essa pessoa pela mão. Enquanto ela não souber andar sozinha, você não larga a mão dela. A segurar ela pela mão. Cuidar é você aconselhar essa pessoa, insistir com ela. Pastor Daut, você pode ver que ele é insistente com você, né? Você faltou um culto aqui, você está morto. Eu fico no teu pé. O que você faltou? Está cansado? Está doente? Está desanimado? Está desviado? Está o quê? Ela, pastor, hoje eu estou trabalhando. Oh, glória a Deus. Pastor, eu estou doente. Vou orar por você. Pastor, hoje eu estou de perna para cima. Epa, para tudo agora. A casa caiu. Ok? Porque família gosta de andar junto. Família tem que estar junto. Esse negócio que todo mundo, toda a família está indo para a direita e só você está indo para a esquerda, não é família. Família gosta de estar junto. Então, a pessoa que cuida de você, ela insiste, ela cuida de você, ela quer saber, peraí, cadê o meu irmão que senta sempre aqui do meu lado? Cadê a pessoa que sempre senta do meu lado e não apareceu mais no culto? Deus me deu uma habilidade como pastor que eu percebo cada pessoa quando falta o culto, por exemplo. Eu sei cada uma e na segunda-feira eu já estou perguntando, está tudo bem com você? Está precisando de alguma coisa? Eu conheço cada um das ovelhas, quando estão ou não estão. Por quê, pessoal? Porque Deus me deu essa habilidade de cuidar bem do rebanho que me colocou na minha mão. Agora, isso também tem que acontecer com você, porque vai chegar um ponto que o pastor não vai conseguir mais fazer isso sozinho. E aí entra você para multiplicar esse cuidado, perguntando, aonde está esse irmão do meu lado? Aonde está essa irmã que não veio hoje? Aonde está essa pessoa que eu sempre converso com ela no culto? Ou me correspondo no WhatsApp, por exemplo? Aonde ela foi parar? Sabe? E insistir com essa pessoa, está precisando da minha ajuda? Tu está desanimado, está cansado? Estou aqui, conta comigo. Tu não está sozinho, mas não desiste da fé, não desiste desse Deus maravilhoso. Fica firme, estamos com você. Isso é insistir, isso é encorajar. Deus é contigo, vai dar certo. É uma luta, mas vai passar. É uma dificuldade, mas vai dar certo. É fortalecer, encorajar essa pessoa, sabe? Repreender quando ela está errada. Olha, desculpa, você é minha amiga, você é meu irmão em Cristo, mas você está errado. E eu falo isso com muito amor pela tua vida. Isso é cuidar do teu irmão. É encorajá-lo, fortalecê-lo, repreendê-lo, cuidar dele a tal ponto de que você deve pegar na mão dele, para que ele se sinta parte daquela família. Mas para isso acontecer, isso não é missão só desses dois grupos que vieram aqui à frente, o pessoal de azul e o amarelo. Isso é missão de cada um de nós. Você viu aqui que eu falei para você que primeiro Jesus te chama para experimentar desse cuidado, para depois ele mandar você, ele envia você para você proliferar esse cuidado para outras pessoas, como missão que ele te dá? Então nós aqui nos organizamos em dois grupos, mas no final do culto todos vocês têm uma missão. Todos vocês que são membros têm a missão de reproduzir esse cuidado, de assegurar a mão daquele irmão e perguntar, irmão, estou orando por você, hein? Não desanima. A tua luta é a minha luta. As tuas lágrimas são as minhas lágrimas. A tua dificuldade é a minha dificuldade também. Não desanima. Estamos juntos nessa. Pastor, nosso irmão está passando necessidade em casa, pastor. Eu descobri isso. Nosso amado irmão, vamos mobilizar a igreja para ajudar nessa necessidade? Vamos. Mas por que o pastor soube? Por que a igreja se mobilizou? Porque tinha uma pessoa cuidando dele. Porque se não tivesse a pessoa cuidando dele, ele estava passando fome e a igreja não se mobilizaria para ajudar ele. Ou ele estava doente e não tinha que cuidar-se dele, mas tinha um irmão que estava cuidando, estava ajudando. Isso é mobilização, isso é cuidar daquele irmão, isso é ter essa missão. Por isso que é importante que nós entendamos, primeiramente, que panelinha não faz parte da vida cristã. Panelinha é repudiado por Deus.
Por quê? Porque panelinha vai contra a palavra. A palavra diz o seguinte: ei, é para cuidar do teu irmão. E não para ficar num canto com um grupinho, conversando e dando risada. É para se relacionar. O irmão que entra aqui pela primeira vez, ele não pode sair do jeito que chegou. Ele tem que sair daqui impactado pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu acolhimento. Não só desse pessoal da camisa azul ou amarela, mas também de você que é membro dessa igreja. E por quê? Porque eu tenho que fazer isso, pastor. Você não tem chamado. Isso não tem a ver com chamado. Isso tem a ver com missão que Deus nos deu. Quando é chamado é diferente. Mas quando é missão, é uma obrigação que nós temos de cuidar do nosso próximo. E por isso que Deus perguntou para Caim: aonde está o teu irmão? Onde ele está? E aí Caim respondeu: por acaso eu sou detentor do meu irmão? Por acaso eu sou a pessoa que eu sou segurança do meu irmão? Eu devo que estar 24 horas com o meu irmão? Ele começou a se justificar para Deus. Só que Caim, pessoal, escute bem. Caim foi o primeiro em tudo. Ele foi o primeiro agricultor, o primeiro homem que nasceu da primeira mulher na terra foi ele. O primeiro filho que nasceu de um ventre de uma mulher na terra foi Caim. Ele foi o primeiro a fazer uma oferta para Deus na história da humanidade. Só que ele não quis ser o primeiro numa coisa, de cuidar de alguém. Então, veja bem, quando Deus chamou a atenção de Caim, pelo fato de ele não ter dado a pior oferta para Deus, dar o resto da oferta para Deus, não foi tanto esse problema, mas foi um acúmulo de comportamentos de Caim estava tendo. E um desses comportamentos qual é? Ele não estava cumprindo o que era para cumprir. Cuide do teu irmão. Uns aos outros, cuidar da pessoa. E por que que hoje eu e você precisamos cuidar de alguém? Ser guardião de nossos irmãos? Ou por que que nós temos que ser nosso companheiro de jugo para fortalecer essa pessoa, para ajudar? Jesus, quando veio à Terra, Jesus, que é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, ele poderia ter escolhido andar sozinho, sem ter chamado 12 apóstolos. Andado sozinho. Sem ter chamado 70 discípulos. Andar sozinho. E por que ele chamou 12 apóstolos e na sequência mais 70 discípulos, pastor? E mais 70. Por quê? Por que houve toda essa multiplicação de pessoas ele foi chamando? Porque ele mesmo não aceitou andar sozinho. Ele entendia que o valor de andar de 2 a 2. A importância de andar de 2 a 2. Quem anda sozinho busca os seus próprios interesses. Quem anda sozinho é presa fácil de Satanás. Ah, pastor, eu vou servir Deus em casa. Você vai quebrar a cara. Não existe isso. Não existe isso. Sabe por quê? Porque quando você se afasta do rebanho, você se torna presa do lobo. Você já viu todos os animais quando vão caçar? Primeiro ele afasta vamos pensar uma zebra, né? Quando o leão vai caçar uma zebra, o que ele faz? Ele afasta a outra, ele tenta isolar aquela zebra do rebanho, ou ele observa qual a zebra que está isolada do rebanho. A zebra que anda lá do outro lado sozinha, procurando o melhor passo sozinha, ela é a vítima de todos os leões naquele momento. Quando nos afastamos desse cuidado, nós nos tornamos vítimas de Satanás, porque ele sabe que sozinho você vai cair rapidinho. E eu fico impressionado que muitas vezes as pessoas gostam de andar sozinho. Sabe? E eu costumo dizer, se a igreja não fosse importante, Jesus Cristo não tinha fundado a sua igreja quando ele falou: Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, se a igreja não fosse importante, Jesus não tinha fundado a igreja do Senhor. Então, ela tem a sua importância. E qual é a principal importância? Ser família uns para os outros. Cuidar uns dos outros. Zelar uns pelos outros. Segurar a mão. Responder essa pergunta que Deus perguntou para Caim. Caim, aonde está teu irmão? Igreja, aonde está o teu irmão? Fulano de tal, aonde estava a pessoa que sentava do teu lado? Está todo mundo comigo ainda? Por que então que Deus ou melhor, quer que nós venhamos cuidar um dos outros? Porque o que Deus faz em nós, Ele quer fazer através de nós. Primeiramente, Ele quer que você
agarra a mão desse irmão, dessa irmã em Cristo, dessa pessoa que está do teu lado, e depois eu vou para outro lado dessa mensagem, mas primeiramente entenda o seguinte, o que ele quer fazer, o que ele faz em você, ele quer fazer através de você em outras pessoas. Por exemplo, pense em alguma coisa que você alcançou de bom, algo que você experimentou de tremendo em 2024. Já pensou em uma coisa gostosa? Uma coisa boa? Então, isso que Deus permitiu acontecer na tua vida em 2024, o que Ele fez em 2024, agora Ele quer fazer através de você na vida de outras pessoas. Pastor, em 2024, Deus me deu... Presta atenção aqui em mim. Deus me deu muita coisa boa. Em 2024, Deus arrebentou a boca do balão. 2024, pastor, Deus fez tal coisa para a minha vida. Pois é, agora Ele fez isso para você, agora Ele quer usar a tua vida para fazer para outros. Só que Ele, para usar a tua vida para fazer para outros, você tem que se aproximar de Deus. Você tem que se aproximar do teu irmão também. Deus quer facilitar o milagre na vida do teu irmão através de você. Deus quer que você seja um canal de milagre. Deus quer que você seja um facilitador de milagre na vida desse irmão em Cristo. Pastor, eu fui abençoado ano passado. O quer? Amém. Fico feliz, ficou. Agora Ele quer abençoar as pessoas através de você. Ele quer que essa bênção seja multiplicada por outros por meio de você. Então por que eu tenho que ajudar o meu próximo? Porque Deus quer fazer coisas por meio de mim, por minha pessoa. Ele quer que eu me torne uma ferramenta dele. E se Deus te melhorou... Olha bem, presta atenção em mim aqui. Não converse agora. Se Deus te abençoou, te cuidou, de alguma forma... Ele quer que você também reproduza isso e faça em outras pessoas. Lá em 2 Coríntios fala muito claro sobre isso. Ele diz que da mesma forma que Deus te consola, Ele quer que você console a outros dessa forma. Da mesma forma que Ele te cura, Ele quer que você seja um instrumento de cura para outras pessoas. Da mesma forma que Deus te restaura, Ele quer que você seja um instrumento de restauração na vida de outras pessoas. Então não é por acaso que Ele quer que você sente do lado de uma pessoa e diga, conta comigo. Vamos lá, meu irmão, vamos andar junto, eu vou te visitar essa semana, vamos nos comunicar no WhatsApp. Sabe por quê? Porque Ele quer fazer o milagre através da tua vida. Ei, não é só o pastor, não. Ó, o pastor não vem na minha casa, ó, o pastor não sei o quê, o pastor não sei o que, o pastor não sei o quê. Ei, onde está esse irmão que também tem que ir lá? Ou tem que estar lá, para não sobrecarregar o pastor? Se uma igreja tiver com 1000 pessoas, o pastor não vai conseguir agarrar a mão de todo mundo. Por isso que Deus falou, Deus sabendo disso, Ele colocou você para fazer isso, para ajudar o teu pastor. Você está entendendo? Pastor, por que eu tenho que cuidar do meu irmão? Porque a Bíblia diz no Novo Testamento, somente no Novo, para você ter uma ideia, não vou citar o Velho, ele fala Novo 52 vezes, ele fala uns aos outros. O ano tem 52 semanas. Uma vez por semana você pode cuidar um dos outros. Você pode visitar uns aos outros. Você pode orar uns pelos outros. Você pode abençoar uns aos outros. Você pode aconselhar uns aos outros. Você pode cuidar um dos outros. Porque uns aos outros faz parte da Bíblia. O Evangelho não é egoísmo. O Evangelho não é religião que você vem para o culto, assiste o culto no anonimato e vai embora quietinho, não. O Evangelho é cuidar um dos outros. Nós somos chamados para o ir agora, o id. E o id envolve cuidar de vidas. E isso não é incumbência de pastor em si, é incumbência de todos nós. Por que eu tenho que cuidar de pessoas? Porque a melhor coisa é dar do que receber. Como é bom você dar algo para uma pessoa e ela ficar feliz, é ou não é? Coisa boa. Você já viu uma pessoa que está lá para baixo e você começa a elogiar ela? Ah, que lindo ficou o teu cabelo, minha irmã. Que lindo ficou. Ah, que roupa que combinou com você, hein? Poxa, você está emagrecendo, hein? Puxa vida, que bom que você trocou de carro. O que acontece? Aquela pessoa vai ter uma autoestima diferente. Por quê? Porque ela está sendo elogiada. Ou seja, você está elogiando ela. Por isso que bem mais aventurado é dar do que receber. Quando você dá um elogio para uma pessoa, você vê que aquela pessoa se o quê? Se revigora naquilo todo. Por isso que nós temos que ser guardião do nosso irmão. Caim falou para Deus, olha a resposta de Caim. Por acaso eu sou guardião do teu irmão? Do meu irmão? Sabe qual é a resposta que Deus queria receber? Sim, eu sou guardião do meu irmão.
Por que eu tenho que cuidar um dos outros? Porque cuidar de alguém é cuidar de você mesmo. Um exemplo, se essa mão aqui cuidar do pé, cuidar do meu pé, sabe o que vai acontecer? O dia que esse pé precisar levar essa mão em algum lugar, ele vai levar. Se essa mão cuidar bem desse pé, o dia que essa mão precisar que esse pé leve ela em algum lugar, o pé vai levar. Por quê? Porque um dia ela cuidou do pé. A mesma coisa, essa pessoa hoje que você cuida pode não te oferecer nada. Pode ser um pobre coitado, pode não ter onde cair morto, pode, sabe, tá pior do que qualquer pessoa. Mas acredite, um dia ela pode abrir uma porta que você está esperando. Um dia ela pode ser a pessoa que Deus quer usar para mudar a tua vida. Eu já ajudei muitas pessoas que na hora que eu mais precisei, me ajudaram. Sabe por quê? Porque elas têm gratidão. Então quando você pega na mão de uma pessoa nos momentos mais difíceis dela, ou nos momentos que ela precisa ser entrosada na igreja, ser integrada, é naquele momento que ela vai dizer o seguinte: olha, graças a Deus que alguém na igreja cuidou de mim. Eu não fiquei abandonado numa cadeira sentado enquanto os grupinhos terminavam o culto, os grupinhos ficavam nos cantinhos da igreja. Alguém pegou na minha mão. Alguém se preocupou comigo sentado na cadeira. Alguém se preocupou com a minha dor e perguntou: tudo bem, prazer, como é que você está? Posso te ajudar? Meu nome é fulano, eu quero ser teu amigo. Me passa teu WhatsApp. Claro, isso é bom fazer homem com homem, mulher com mulher, para ter uma certa cautela nisso tudo. Mas você está entendendo o que eu quero dizer para você? Por que eu tenho que cuidar de alguém, pastor Dalton? Porque a Bíblia diz, pessoal, que aquele que dá... A Bíblia fala muito claro que aquele que dá alívio a alguém, alívio receberá. Quando você cuida de alguém e alivia a vida dessa pessoa, porque ela precisa de alguém para conversar, alguém para segurar a mão, alguém para integrá-la na fé cristã, automaticamente você também vai receber alívio, diz a palavra. Aí vem minha pergunta: quem é que você anda dando alívio? Quem é que você tem cuidado para que Deus dê alívio para a tua vida? Sabe por que Deus quer que você cuide de alguém? Porque talvez seja o motivo que te mantém vivo hoje. Já parou para pensar que tantas pessoas que já morreram antes de você, que você nem imaginava, até quem sabe você até pensava que ia morrer antes delas? E você se pergunta: Senhor, por que eu morri? Eu não morri ainda, Senhor. Porque eu tenho um propósito com a tua vida. E esse propósito é cuidar de uma pessoa que eu estou levantando e você vai ser responsável por ela. Eu vou colocar ela do teu lado, você vai pegar na mão dela e vai ensinar ela a andar nos meus caminhos até o fim. Vai ganhar, acolher e cuidar dela até que ela consiga andar sozinha e até que ela consiga reproduzir isso para outras pessoas depois. Você já pensou porque você está vivo? Você já era para estar morto, meu irmão. Quem sabe algum disso aqui era para ter morto até na época da Covid, inclusive, que eu vivo falando. E por que você é o bambambam, você é melhor que essas pessoas que morreram? Não! Talvez Deus ainda tenha propósito com a tua vida. E qual é o propósito? Não é ficar em casa vendo televisão, não é ficar aqui só assistindo em culto e ir embora para casa, mas é zelar por alguém. Alguém que precisa de uma palavra amiga. Nós estamos vivendo num mundo de egoísmos, um mundo cada um por si. E Deus está falando essa noite: ei, eu tenho colocado pessoas do teu lado. Quando o pastor Dalton fica no WhatsApp para: ei, por que você não veio? Como é que tu tá? Tá precisando de alguma coisa? É para reproduzir em você a multiplicação, para que você faça com outros também. Não é só porque eu estou pastoreando você, mas que você possa também cuidar de outros como eu estou cuidando de você. Você possa se preocupar com essa pessoa, tua amiga, teu amigo que não veio no culto, ou que está doente, quem sabe está precisando de alguma coisa. Quem sabe está precisando de uma carona tua. Eu preciso de alguém que me leve no médico amanhã e eu não tenho dinheiro para Uber, não tenho dinheiro para ônibus. Meu amigo, deixa comigo que eu vou te levar. Por quê? Porque você não está sozinho. Eu sou aquele que vai segurar a tua mão. Pastor, eu estou com meus armários vazios, passando fome em casa. Deixa comigo. Eu não tenho muito, mas com certeza vamos dividir isso. Porque a tua dor é minha dor. Isso é cristianismo.
Isso é a dor um do outro. Ou seja, Deus está nos dando uma incumbência. Ou seja, não é por acaso que você recebeu essa incumbência. Por que eu tenho que cuidar um dos outros? Porque o nosso pouco é muito para os outros. Você talvez, o que você tem de pouco, não, talvez para você seja de pouco, mas para outras pessoas esse pouco ajuda muito. É tudo que ela precisa. É aquilo que vai mudar a história dela, é aquilo que vai fazer ela ser grata o resto da vida. Talvez o que vai firmar ela no caminho de Deus não é você convidando ela para vir no culto, mas é mostrando Deus na tua vida. Uma vez perguntaram para Mahatma Gandhi, né, o indiano, uma coisa interessante, por que você não se torna um cristão? E ele falou, eu me tornaria cristão se não fosse o problema dos próprios cristãos. Se os cristãos não fossem o problema. Por quê? Perguntaram para ele. Porque, na verdade, cada um cuida de si próprio. Eu não vejo o Jesus que eles pregam, eu não vejo na prática. O Jesus que eles pregam, eu não vejo na prática. Eu só vejo dentro da igreja. Fora da igreja eu não vejo. Você está entendendo? O Jesus que você prega, o Jesus que você diz que ama, que você entregou a vida para ele, não pode ser esse Jesus que está sentado somente do teu lado da cadeira aí. Ele tem que ser o Jesus que motiva você a multiplicar a tua fé para outros, a multiplicar a tua caridade para outros, o teu amor cristão para outras pessoas, a tua solidariedade, sentir a dor do teu próximo, agarrar a mão do teu próximo, chorar com o teu próximo e pelo teu próximo. Esse é o Jesus esse Jesus que as pessoas estão esperando. Um Jesus que saia do nível de dentro de igreja somente de teoria e vá para a prática. Tive fome e não me desse o que comer. Estava preso e não fosse me visitar. Estava doente, aflito. Enfim, aonde estava você? Onde estava o teu cristianismo quando eu estava passando por tudo isso? Mas, Senhor, quando é que eu deixei de cuidar de uma pessoa, Senhor, dando o que comer, quando ela estava doente ou quando ela estava presa? Quando você deixou de fazer para um dos meus, você também deixou de fazer para mim. Sai. Não tem céu para você. Nós estamos procurando um cristianismo que chore com as pessoas. Nós precisamos de um cristianismo que segure mão de pessoas, que abracem pessoas. E não um cristianismo que vem aqui no domingo e faça o culto, vai embora para casa como se nada tivesse acontecido e lá na rua é indiferente com a dor das pessoas. Ou aqui dentro é indiferente com a dor das pessoas. O cristianismo que temos que viver é aquele que cuida e que pega a mão das pessoas e diz, pode contar comigo. Você não está sozinho nessa. A tua dor é minha dor. A Bíblia fala, chorai com os que choram, se alegrai com os que se alegram. Você está entendendo? Pastor Abe Uber, fundador do MDA, da Igreja da Paz, ele conta uma história uma vez que ele cuidava de uma célula muito grande, uma célula abençoada por Deus. E nessa célula, esse pastor ele pastoreia uma igreja, agora ele está em São Paulo, mas ele é fundador de uma igreja que tem hoje 60 mil membros em Santarém. E agora ele está em São Paulo, e São Paulo já está arrebentando a boca do balão, não sei quantos mil pessoas. Mas ele vive o verdadeiro evangelho. E vou explicar porque a igreja dele cresceu tanto, porque também ele não ensina para os seus membros o evangelho só de teoria, mas de prática. E ele conta que uma vez estava, olha bem, grave isso aqui, não converse mais. Uma vez ele estava numa cela, estava dirigindo a cela, e ele notou que uma irmã que nunca faltou aquela cela já tinha quase um ano, nunca aquela irmã faltou à cela. E ele perguntou, aonde está a irmã fulana de tal que eu não estou vendo na nossa cela aqui hoje? Aí uma irmãzinha que se dava um pouco melhor com ela, um pouquinho mais próximo dela, falou o seguinte, Pastor Abe, a nossa irmã está com câncer, e em estado avançado. E ela descobriu isso hoje, e ela está muito abatida, e está lá em dificuldade, e por isso que ela não veio no culto hoje. Não, a nossa irmã não está com câncer, nós estamos com câncer. Como assim, pastor? Nós estamos. Porque a dor dela é a nossa dor. Nós somos como purê de batatas. Igreja é como purê de batatas. Pega 2 batatas cozidas,
junta, faz um purê. Não tem como separar. Isso é a igreja. A tua dor é a nossa dor. A tua dor deve ser a dor desse irmão. Nós estamos doentes. Nós estamos com problema. Nós estamos com dificuldade. Nós. Não existe na igreja eles e eu. Nós. Isso é pegar na mão das pessoas. Quando ele falou isso, sabe o que aconteceu? A igreja inteira se mobilizou para pagar médico particular para essa mulher. A igreja inteira se mobilizou para dar todo o suporte para essa mulher, visitar, dar assistência, um cuidado tremendo. Sabe por que a igreja fez tudo isso? Porque a igreja inteira estava com câncer junto com a mulher. E aí, sabe o que acontece que eu vejo hoje? Uma pessoa está com câncer na igreja, uma pessoa está doente. Aí, um exemplo, o pastor anuncia isso, o pastor fala isso, o pessoal, amém, vamos fazer uma oração aqui agora. Oramos pela irmãzinha que está com câncer, ou o irmãozinho que está com câncer, por exemplo. E depois, e como é que foi teu dia, cara? Vamos lá pescar esse final de semana. Como se nada tivesse acontecido, aquela dor não resolveu nada. Sabe? Não houve solidariedade. Empatia. O que é empatia, pastor? É se colocar no lugar do outro. É chorar junto com o outro. É sentir a dor que o outro está sentindo. Isso é cristianismo. Isso é cuidar um dos outros. Aí você anuncia que o outro está morrendo e o pessoal faz aquela oração meia boca ali, né? Só para dizer que para descarrego de consciência e no final do culto todo mundo sai dando risada como se ninguém estivesse morrendo no meio daquela família. Como se ninguém estivesse sofrendo no meio daquela família. Isso não é evangelho. Isso é farsa. Evangelho é nós sairmos daqui abatidos, impactados, porque a nossa irmã está morrendo. E temos que fazer alguma coisa a esse respeito. Orar, ajudar, estender a mão, dizer, eis-me aqui, quer que eu cuide das tuas crianças enquanto tu passa por essa luta? Quer que eu vá lavar roupa aí para ti enquanto tu passa por essa luta? Quer que eu passe o final de semana aí? Aí a gente vê o irmão passando dificuldade, ninguém se oferece. O irmão está passando por luta, ninguém se oferece. O irmão está lá, quem sabe, gemendo, chorando e ninguém se oferece. Conta comigo aqui. Eu não tenho muito, mas o pouco que tenho eu posso dividir. Isso significa pegar na mão dessa pessoa. Chorar por ela. Uns aos outros. E por que nós temos que cuidar uns dos outros? Porque amanhã pode ser você que tem que ser cuidado. Pode ser você que está fraco na fé. Pode ser você que está sendo usado pelo diabo, está sendo liquidado pelo diabo. E alguém tem que te ajudar a te socorrer, porque sozinho você não tem força. Simplesmente isso. Porque amanhã pode ser você. A pessoa que faltou o culto. A pessoa que está fraca na fé. A pessoa que não tem mais ânimo para as coisas de Deus. E alguém tem que te ajudar. Alguém tem que injetar motivação em você. Alguém tem que te encorajar. Tem que pegar a mão e dizer assim, estou contigo. Eu vou hoje, essa semana, na tua casa e nós vamos orar junto. Eu não aceito que você saia da igreja. Eu não aceito que você esteja fraco. Isso é evangelho. O resto é lorota. O resto é conversa para encher a igreja. Você está entendendo? Desculpa porque eu não pastorei o clube. Eu pastorei a igreja de verdade. Eu disse para Deus, o dia que o Senhor for me colocar para pastorear clube, esquece de mim. Porque eu não fui chamado pelo Senhor para pastorear clube de egoístas, de panelinhas. Eu fui chamado para fazer a diferença na família cristã. Cuidar um dos outros e chorar um pelos outros. Estender a mão. Esse que eu fui chamado. Agora, por que Caim não quis... Escute, por que Caim não quis cuidar do seu irmão? Já estou finalizando aqui, aguenta aí. Por que Caim não quis cuidar do seu irmão? Pelos motivos mais banais. Primeiro, interesse. Tudo bem, eu vou te ajudar, mas o que você pode... Você me ajuda aí financeiramente? Eu preciso fazer um carreto. Quanto tu cobra? Eu cobro tanto, só posso isso se tu me der a gasolina pelo menos. Só posso isso se você me ajudar com tal coisa. Só posso fazer isso se tu me trocar. Eu me lembro de um cidadão, eu fiquei assim abismado. Um camarada da igreja quadrangular, até por citar o nome,
Ele era um músico lá na igreja quadrangular, ainda é músico e muito amigo meu, da minha família. Um dia ele chegou e minha filha estava passando uma grande dificuldade, minha filha e meu genro. E ele chegou o seguinte, olha, uma dificuldade para casar, inclusive. E ele tinha um violão que ele é apaixonado por aquele violão. Deus o livre se ele se desfazer daquele violão. É a menina dos olhos dele, aquele violão. O violão que é uma relíquia para ele. Sabe o que ele fez? Ele rifou o violão. Rifou. Um indivíduo lá fora ganhou o valor do violão. Né? Ganhou o violão. E ele veio, entregou o dinheiro na mão da minha filha e falou o seguinte, toma, agora vocês têm dinheiro para casar. Deus me tocou para abençoar a vida de vocês. Rapaz, mas você vendeu a tua relíquia, o violão que você é apaixonado. Você ama mais esse violão do que a tua esposa, rapaz. Pois é, mas Deus falou comigo. E eu quero cuidar de vocês. Eu quero me sentir parte desse casamento. Esse violão um dia vai desaparecer. Mas esse casamento vai ser para sempre. Eu creio nisso. Você está entendendo? Você está entendendo o que eu quer dizer para você? Se teu irmão pedir uma túnica, se você tiver duas, dê uma para ele. Você está entendendo? Se teu irmão convidar para você caminhar uma milha, caminha duas com ele. É o que Jesus pregou. É dano que se recebe. E às vezes Deus coloca pessoas perto de nós para saber se nosso coração está preso a coisas, a bens materiais ou a pessoas. Às vezes o problema que você quer resolver, escute, às vezes o problema que você está correndo atrás para resolver, com papelada, com correria, Deus está fazendo assim, meu filho, eu posso estalar o dedo e resolver tudo isso para ti. Só não resolve, sabe por quê? Porque tem alguém que está passando necessidade e você diz que não tem tempo para essa pessoa. Ou você não tem tempo para mim, ou não tem tempo para minhas coisas. Você está entendendo isso da coisa? Então Caim não ajudou porque ele estava, né? Teoricamente, indiretamente, estava demonstrando ali, tá, e aí, o que eu faço? Né? Interesse nessa situação. Uma outra coisa importante, por que ele não quis ajudar? Porque ele estava com raiva do irmão, estava com ciúme do irmão. Vou ajudar esse cara, que ganha mais do que eu, sai para lá. Ajudar esse cara aí, que amanhã depois está dando golpe em todo mundo. Ajudar esse cara que não se ajuda. Ajudar esse cara que já me falou mal de mim. É justamente esse que Deus quer que você ajude para mudar o teu caráter. Qual é o motivo que nós não ajudamos, não cuidamos de pessoas? Porque ele não crê no que eu creio. Ele não vai para a minha igreja, por que eu vou ajudar ele? Ele não crê no mesmo Deus que eu creio. Já convidei para vir para a igreja, não vem, por que eu vou ajudar ele? Ajuda é sem interesse. Você está entendendo o que quer dizer para você, pessoal? E às vezes não ajudamos por indiferença mesmo. Estamos indiferentes àquela pessoa. Agora, vamos ver uma coisa aqui? Para ajudar uma pessoa, é muito importante que você ajude de coração mesmo. Não ajude com falsidade, mas ajude de coração. E eu vou ajudar. Segundo, eu vou ajudar essa pessoa. Segundo, não vou tocar trombeta. O que é tocar trombeta? É falar para todo mundo que eu estou ajudando. Aquele cara lá está bem de vida, porque eu ajudei, coitado, era um mendigo, um miserável. Se não fosse eu, ele estava morto. Se não fosse ele, estava pedindo esmola até hoje. Tu já perdeu a tua bênção, se você fizer isso. Porque com a tua mão direita da esquerda não fique sabendo da palavra. Então você, em primeiro lugar, para ajudar uma pessoa, não cante marra. Não diga que você ajudou. Segundo, ajude liberalmente. Se você tem bastante, se você tem condições de ajudar para valer, não ajude sob medida. Ajude para valer. Ei, o cara tem 10 pessoas na família, eu vou dar só uma xícara de arroz, eu tenho 20 quilos de arroz em casa, e o cara tem 30 pessoas na família ali passando fome, um monte de crianças passando fome, eu vou dar só uma xícara para ele? Não, eu vou dar no mínimo um saco de arroz para ele, porque eu tenho mais para dar, e não vai fazer falta. Então ajude na medida certa. Sabe? Ajude na medida certa. E mais importante disso, se você quer ajudar uma pessoa, ajude ela. Mas primeiro se ajude a você mesmo. Porque às vezes quem precisa de ajuda é você. Não estou falando de bens materiais, eu estou falando de ajuda de alguém que pega a tua mão. Quando você tenta ser forte o tempo todo,
Deus não pode mandar pessoas para te ajudar se você procura ser forte o tempo todo. Você está entendendo? Como é que Deus vai ajudar você? Vai mandar alguém para ajudar você se você procura ser forte o tempo todo? Você nunca baixa o escudo. Deus nunca vai mandar. Segundo, como é que você vai ajudar uma pessoa se você não perdoa essa pessoa? Se você é uma pessoa rancorosa, rancoroso, guarda coisas no teu coração, não se resolve com essa irmã, com essa pessoa. A Bíblia diz que o perdão é um pré-requisito para as tuas orações ser respondidas e também as tuas bênçãos alcançar os céus. Se você vai ajudar uma pessoa, Deus vai te recompensar. Mas para Deus te recompensar, a única coisa que impede a recompensa é a falta de perdão. Perdoe. Perdoe. E principalmente, existe outra pessoa que precisa ser ajudada. Finalizo com isso. A tua família. Às vezes você está dando atenção para todo mundo lá fora e a tua família está abandonada dentro de casa. A tua esposa está clamando por atenção e você não dá. Você é o pai dos pobres, é o pai dos pobres no teu bairro, na tua cidade. Mas dentro da tua casa, se a tua esposa comprar uma coisa a mais, você briga com ela. Você ajuda todo mundo lá na rua, dá 100, 50 reais para tudo quanto é pobre, não tem ninguém sem esmola na mão, você dá esmola para todo mundo. Mas se a tua esposa te pedir 10 reais, você briga com ela. Você está entendendo? O exemplo começa dentro de casa. Às vezes a nossa família está passando dificuldade, a nossa família precisa de carinho, de atenção, de condições. E você, eu tenho que me ajudar o cara é meu melhor amigo, e a tua esposa está em depressão. Eu tenho que ajudar o cara porque o cara é amigão do peito, mas a tua esposa está pensando em suicídio. É um cego tentando guiar outro cego. Nunca se esqueça que você tem que ajudar esse irmão, mas ajudar também a ti mesmo, porque às vezes você precisa de ser ajudado e você está se escondendo através de coisas. E Deus não pode te ajudar enquanto você estiver te escondendo atrás de algumas coisas. E você também precisa ajudar a tua família. Mostrar para a tua família o quão amado eles são. O quão especial eles são. Que eles não precisam mendigar as tuas esmolas. A tua mulher não precisa, o teu marido não precisa mendigar as tuas esmolas. Porque eles são especiais para você. Amém? Eu tenho que ajudar o meu próximo. Eu tenho que ajudar os meus filhos, a minha esposa, o meu marido, ajudar esse irmão da igreja, pegar na mão dele, firme, porque isso é o cuidado que Deus pede, e também a segurar a mão de Deus, eu mesmo a segurar a mão de Deus, porque eu preciso de ajuda. Sair de trás dos muros e começar a me apresentar para Deus, porque Caim tinha se escondido, depois que matou o seu irmão, se escondeu. E aí Deus chamou ele, onde está teu irmão? Porque de Deus ninguém se esconde. E aí ele foi desmascarado. Às vezes Deus quer nos desmascarar, sabe por quê? Porque aquilo que nós estamos escondendo está nos afastando de Deus. Às vezes Deus quer nos curar, mas nós que vivemos nos escondendo de Deus. E às vezes quem precisa de ajuda não é a pessoa lá fora que está pedindo esmola, mas é você, porque você é o principal miserável, porque não tem Deus naquele momento que você mais precisa, você se afastou dele. Amém? Cuide, 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 cuide. Não se esqueça, você tem uma missão. Nessa igreja, a missão não é só da atmosfera, não é só do departamento social, não é só das células, não é só dos azulzinhos aí. Não. Aqui, todos nós. Quando o pastor perguntar, aonde está teu irmão? Que eu vejo você sempre andando com ele, aonde ele está, que faz 3 semanas que não aparece. Não sei, pastor. Você tem que saber. Você está entendendo? Amém? Cuida dessa pessoa. No final do culto, não saia correndo disparado que nem doido. Dá a paz do Senhor para o teu irmão aí. Diz assim, irmão, que bom que você veio. Irmã, que bom que você está aqui. Que bom que você veio. Dá um que bom para essa pessoa. Que bom que você veio. Camarada, ele entra como agente secreto e sai como agente secreto. Ninguém sabe que ele é agente secreto.
É o primeiro, ele chega caminhando por baixo das cadeiras para ninguém enxergar ele e vai embora pulando pela janela ali, né, passando pela ventarola para ninguém enxergar ele. Por quê? Porque não é porque tem vergonha, é porque não quer conversar com ninguém. Aí não tem tempo, eu trabalho amanhã, pastor. Ei, ó, aqui, ó. Antes do teu trabalho tem isso aqui, tem algo que você tem que cumprir, senão o teu trabalho não vai dar certo. Levanta, vamos colocar de pé? Vamos orar a Deus para nós ir embora? Pai de amor, Pai eterno, em nome de Jesus, nós queremos encerrar esse culto, Senhor, te agradecendo, Pai, porque se não fosse o Senhor, eu não sei o que seria de nós, Pai. As tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E hoje, Pai, nós estamos aqui, Senhor, clamando pelo teu sangue, pela tua benevolência, mas entendemos que hoje temos que cuidar do nosso próximo, Pai. O Senhor nos chamou, vinde a mim. Nós viemos até ti. E agora o Senhor está mandando, vai, ide. Agora o Senhor está dando uma missão para nós ir. O Senhor não quer que a gente fique acomodado, somente acomodado na igreja, mas o Senhor também quer que a gente vá. E o ir, Senhor, comece dentro da igreja, com irmãos que estão aqui, muitas vezes fracos na fé, e que precisam da nossa mão amiga, que precisam da nossa palavra de conforto, uma mensagem no WhatsApp de conforto, em nome de Jesus, Pai. Por isso, nos ajuda, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Escuta o pastor. Chega em casa, manda uma mensagem amanhã para a pessoa. Sentimos a tua falta, você é especial para Deus. Se precisar comigo, de repente aquele amigo que você está passando dificuldade, você nunca mais falou com ele. Diga para ele, meu amigo, faz tempo que eu não falo contigo. Você é bênção, nós te amamos, conta comigo. Faça isso. Irmãos da igreja que não têm vindo no culto, faça isso. Irmãos da igreja que estão fracos na fé, que você sabe que está fraco, você sabe que está passando por isso. Não espere o pastor te mandar ir na casa da pessoa, vai lá. Não espere o pastor te mandar pedir para você, vai lá e telefona para o irmão, ou visita o irmão, faça isso. Líder, faça isso. Obreiro, faça isso. Irmão, faça isso. Porque com certeza Deus vai te abençoar. Que o amor de Deus, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Divino Espírito Santo acompanhem cada um de nós. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Vamos em paz e Deus acompanhe a todos. Até domingo que vem, na continuação dessa semana aí de primícias. Amém? Vamos com Deus.